Bom, chegamos finalmente ao 5º módulo, né, e último desse curso de Nova Economia, os desafios de um modelo em desenvolvimento. E agora a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe, né, no conceito dos negócios regenerativos e trazer um pouco de exemplos, né, para vocês. Mas lembrando que a gente vai ter uma trilha específica aí de negócios regenerativos, onde a gente vai entrar, né, com muito mais profundidade, trazer mecanismos, princípios, né, indicadores, e eu sugiro para quem tem interesse dar uma olhada lá na plataforma da Aterra e busque, né, essa trilha também de conhecimento. Quando a gente fala de negócios regenerativos, né, quero trazer mais uma indicação, e a gente já fez algumas, né, ao longo do curso, mais uma indicação de literatura para vocês, que é o Design de Culturas Regenerativas, do Daniel Christian Wahl, né? O Daniel Wahl é um dos principais autores, assim, dessa nova onda, né, da economia regenerativa, e o legal do livro dele é que ele traz vários cases, vários exemplos, assim, de negócios que estão traçando, né, a sua trajetória aí nesse sentido, quais são os desafios que eles vivem, quais são as perguntas que eles se fazem, né, e como que eles estão se organizando, né, para criar para organizar, né, esse conceito mesmo. Mas a gente está falando aqui de negócios transformadores e inovadores, né, que devem ser viáveis na economia atual, mas simultaneamente transformar os ecossistemas de negócios dos quais fazem parte, né, dos quais participam. Então, aqui a gente está chegando, assim, né, no reflexo de tudo isso que a gente vem falando ao longo desse curso, né, nos módulos anteriores, que é esse grande desafio que a gente vive hoje, né? Então, como é que a gente cria novos negócios que fazem parte do sistema econômico que a gente vive hoje, né, que ainda é o capitalismo é o sistema vigente, né, que está de acordo e funciona, né, também com o nosso sistema político, né, vigente, que é o sistema democrático. Então, o capitalismo junto com a democracia, eles têm várias conexões aí de forma de funcionamento, né? Como que a gente cria, então, um negócio que fazem parte desses sistemas, mas que consigam transformar, né, a forma mesmo de gerar resultado, né, que eu acho que no fundo é disso que a gente está falando, né, a gente está falando de que tipo de resultado que a gente quer gerar através dessas empresas, né. E aí o objetivo, então, é criar negócios que apoiem soluções ganha, né, assim, que todo mundo ganhe, gerando saúde sistêmica, e redes colaborativas que sirvam às pessoas e ao planeta, né? Então, essa perspectiva de regenerar, né, ela traz esse desafio mesmo, né, da gente pensar as empresas como mecanismos, né, colaborativos, enfim, que fazem parte de redes colaborativas e que gerem soluções, né, impacto, transformação para as pessoas e para o planeta. E aí eu queria trazer para vocês, né, em 2018, a gente fez um mapeamento, né, de negócios do Brasil, Uruguai e Argentina, que tem esse impulso regenerativo, né? Muitos deles negócios e organizações, tá? Tem alguns aqui que não são empresas, né? São organizações sociais. Muitos deles não trazem esse rótulo, né? Não se intitulam como um negócio ou uma organização regenerativa, mas que de alguma forma eles estão vivendo esse impulso regenerativo, esse impulso da regeneração, né? Eles estão fazendo parte, assim, da construção dos conceitos que amparam, né, a economia regenerativa. Essa foi uma pesquisa, assim, muito interessante, né, muito rica, onde a gente percebeu que muitos desses negócios, né, dessas organizações estavam tentando encontrar a melhor forma de apresentar processos regenerativos, né, e que eles estão desenvolvendo hoje através de restauração, por exemplo, de florestas degradadas, né, trabalhando o desenvolvimento de comunidades resilientes, de comunidades, né, e grupos, né, resilientes e outros caminhos, esses mecanismos de regeneração, né? Então a gente encontra uma série de oportunidades aí, né? Acho que isso é muito importante, né? Sempre quando a gente tem desafios, a gente tem oportunidades. A gente está falando, né, da construção de um novo paradigma que está cheio de oportunidades, né? Oportunidades em campos de ação mesmo,
né, que podem promover a regeneração. E esse mapeamento serviu assim para trazer esse entendimento para a gente, né? Desde então, assim, desde esse mapeamento em 2018, eu pessoalmente, né, a Fefe e várias pessoas aqui da Terra, né, também se aprofundaram na tentativa de identificar, né, quais são os princípios mais relevantes. O Igor Botelho fez parte, né, desse processo também com a gente nesse mapeamento, né? Na época a gente tinha um projeto chamado We Generate Life, você pode conhecer um pouquinho dele lá no nosso site também, né? A gente se juntou nesse grupo para entender, né, quais são esses, o FI também, que foi super importante, né, o Felipe participou assim, bem ativamente desse mapeamento. A gente chegou aí em 8 princípios mais relevantes, né, para a construção dessa estruturação, né, de um negócio regenerativo. A gente deu o nome de ecologia estratégica para essa visão, vou falar um pouquinho mais dela, né, ali para frente, mas assim, o que foi muito legal, né, a gente identificar nesse processo aqui, foi justamente quais são os caminhos que essas organizações e essas empresas estão seguindo, né? Então, a Guayaki, por exemplo, né, que eu já trouxe para vocês no módulo anterior, que é uma empresa que produz bebidas baseadas na erva mate, só que 100% da erva mate é erva mate de floresta, eles não utilizam insumos de produção de monocultura, né? Essa erva mate é produzida por comunidades indígenas e por pequenos produtores agrícolas, né? Eles estão criando dentro da estrutura do negócio vários mecanismos para mensurar, né, e identificar esse impacto regenerativo que acontece a partir da sua operação, né? A gente tem a Jussaí, por exemplo, né, que produz o açaí da Jussara, né, que é da Mata Atlântica, e usa a produção da Jussara para restaurar áreas degradadas de Mata Atlântica ali na região do Rio de Janeiro, né? A gente tem o Sinal do Vale também ali na região do Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, né, que é uma organização, né, é uma ONG que atua baseada nos princípios da regeneração, né, numa área expressiva ali de Mata Atlântica, numa região degradada, que eles estão desenvolvendo todo um processo de restauração, né, dessa área, desenvolve vários trabalhos, né, processos educacionais também para a comunidade onde eles estão inseridos, né, e também para pessoas que queiram entender melhor de processos regenerativos, né, estão fazendo um processo grande de restauração ali de áreas de Mata Atlântica. Então, assim, alguns exemplos de organizações aqui, o Araucária Mais, por exemplo, que trabalha com as cadeias produtivas da floresta de araucárias aqui da região de Santa Catarina, né, da Serra de Santa Catarina, também identificando quais produtos podem ser desenvolvidos em sistemas agroflorestais, né, gerando insumos para a indústria alimentícia, enfim. Alguns projetos bem interessantes que ajudaram a gente a entender quais são principalmente as oportunidades no contexto dos negócios regenerativos, né? Então, quando a gente olha para a atuação desses negócios, para os desafios que eles têm, né, e para os caminhos também aí existentes, a gente identificou algumas oportunidades que eu vou contar aqui para vocês, né? Então, tem todo o caminho de oportunidades com relação à restauração de áreas desmatadas e degradadas, né? Hoje, o Brasil, infelizmente, vive uma situação de desmatamento muito expressiva, né? A gente já tem muitas áreas que foram desmatadas e principalmente áreas que estão degradadas, que elas nem são mais produtivas, né, em termos de agropecuária, e que podem viver processos de regeneração, por exemplo, né? Então, biomas desmatados, né, ou ameaçados, impactados pelo uso intensivo, né, o caso dessas terras que eu comentei agora, né, terras degradadas e estéreis mesmo, que podem passar por processos de regeneração do solo, regiões em estágio de desertificação, né, fauna e flora impactadas, né, em processos de extinção por mecanismos de degradação também. Se a gente olhar para tudo isso com essa perspectiva de regeneração, a gente pode identificar várias oportunidades de negócio, né? Por exemplo, na produção de insumos com base em sistemas agroflorestais. A gente está falando de curto prazo aqui? Não estamos falando de curto prazo, a gente está falando de uma perspectiva de tempo que é muito importante, né? Esse também é um outro fator que, quando a gente olha para negócios regenerativos, é muito importante que a gente adeque o nosso entendimento sobre resultado, né? Porque aquele mundo que a gente falou anteriormente, né, que a gente vive até então,
exige de nós mecanismos, né, de criação de resultado muito rápidos, né? E isso é uma característica, por exemplo, do mercado financeiro hoje, né? É um sistema que exige retorno muito rápido. Então, como que a gente cria mecanismos para sustentar resultados, por exemplo, de mais longo prazo? O Blended Finance, que é um sistema de financiamento de projetos que usa capital filantrópico com capital de risco, é uma dessas soluções, por exemplo, que estão sendo criadas para o desenvolvimento desse tipo de negócio, né? Lá no curso ESG a gente fala um pouquinho sobre ele também. A gente está falando de produtos nativos selvagens, né? Enfim, quais são os produtos hoje, enfim, frutas, né? Produtos dos nossos biomas que podem ser explorados de forma sustentável, né? E aí trazendo esses mecanismos, né, que freiam processos degenerativos, né, que não deixam o negócio avançar para aí, né? Quais são as fronteiras de crescimento, né, daquela produção para que ele não seja degenerativo, mas que podem trazer uma grande oportunidade de negócio também, né? Na Amazônia a gente vê hoje a ascensão, né, de vários modelos de negócios de empresas que têm como base o desenvolvimento de cadeias produtivas da floresta e que estão ganhando aos poucos mercado com essa lógica, né? A gente está falando de renovação de cadeias produtivas. Então a Dengo, por exemplo, que é uma empresa de chocolate, é uma das empresas que a gente investigou também no mapeamento, ela traz essa lógica, né? Então ela foi atuar na cadeia do cacau da Bahia, que é uma cadeia antiga, que passou por um processo de degeneração, né, por questão da vassoura de bruxa lá, que é uma peste que se espalhou, né, em toda a produção de cacau, né, nessa região, e que vem se recuperando, né, ao longo dos anos, mas que precisa de uma renovação na estrutura das cadeias, né, porque naquela época era uma cadeia basicamente fundamentada em grandes latifúndios, em centralização de poder, né? Então como é que a gente cria novos mecanismos para renovar essas cadeias produtivas, cadeias ineficientes, cadeias desatualizadas, né, cadeias inexistentes, né? Tem algumas cadeias que a gente vê que não tem estrutura nenhuma hoje. A gente pode dizer que ela é uma cadeia inexistente ainda, mas que tem potencial para se estruturar, né, como uma cadeia efetiva. Cadeias onde existe muita desigualdade, né, características de desigualdade, então quem está na ponta de cá ganha muito menos do que quem está na ponta de lá. Tem vários mecanismos e empresas que estão sendo criadas para diminuir essa distância, né, dentro das cadeias. Esses são negócios regenerativos, né? São negócios que têm esse papel de regenerar a estrutura dessas cadeias. Inovação de modelos produtivos, né? É outro âmbito aí de oportunidades. Desenvolvimento de tecnologias agrícolas regenerativas, a agrofloresta, que eu mencionei várias vezes, é uma delas, né? Inovação das práticas de produção, técnicas e assistência técnica na produção. Então, como é que a gente forma, como é que a gente treina o agricultor, né, para que ele desenvolva, né, esses sistemas regenerativos no seu campo de produção? A gente está falando de design, né? Então pensar da base, né, do desenho dos projetos, dos produtos, dos serviços e tal, com essa lógica. A gente está falando de distribuição, né, que no Brasil é um baita tema, né? Acho que talvez é uma das grandes viradas de chave assim que a gente precisa resolver, né, no país, assim, para a gente potencializar esses produtos, por exemplo, que vêm a partir de cadeias produtivas da floresta. Como é que a gente resolve os problemas de distribuição? Todo o campo da biotecnologia, né, que é um campo muito amplo aí, de conhecimentos mesmo, né, para a saúde, para a beleza, né, e etc., que é originada de recursos da floresta, né, dos nossos bioativos. E finalmente a gente tem a parte de reorganização das comunidades produtivas em si, né? A gente olhar para as comunidades produtivas como potências mesmo de regeneração, né? Então, valorização de identidade cultural, inclusão dos saberes ancestrais, né, dessas comunidades produtivas, tudo isso assim, é passível da gente desenvolver processos regenerativos que vão gerar, sem dúvida, benefícios para essas comunidades e para as empresas que se relacionam com elas, né? Capacitação dos produtores, equidade em todas as partes da cadeia, né? Gestão dos fluxos e processos nessas cadeias, e instalação de arranjos produtivos específicos que comportem essa lógica também, né? Então, foi o que eu falei para vocês, assim, nesse mapeamento a gente conseguiu identificar um pouquinho
né, de cada uma dessas coisas nessas empresas que são empresas e organizações que estão se estruturando a partir dessa nova lógica, né? E tem vários outros exemplos aí no mundo, né, de movimentos nesse sentido. É a partir disso que eu quero contar para vocês um pouco da história da Terra, né? A Terra, ela se constrói a partir dessa perspectiva, né? Então a Terra, ela vem para o mundo com um ideal, né, com um objetivo, com um propósito de desenvolver negócios e projetos de tecnologias para soluções climáticas, né? Então hoje a gente tem o desafio aí das questões climáticas, né, que é muito grande, e a gente acredita que as empresas, elas são fundamentais para a resolução desses problemas, né? Elas são uma peça-chave, elas precisam criar mecanismos de resolução mesmo desses desafios, né? E aí o que a gente traz? Essa perspectiva também da tecnologia, né? Porque a gente acredita muito que através de novas tecnologias, né, de novo, a gente, né, vive esse momento mesmo de expansão, né, das tecnologias existentes, de vários caminhos aí que as tecnologias estão encontrando para resolução de problemas, serem aplicadas na solução de questões climáticas, né? É isso que a gente quer ver acontecer, assim, é esse caminho que a gente quer desenvolver, né, através de network, através de financiamento, né, através de conhecimento, né? Então a Terra Escola do Clima, ela tem muito esse papel, né, da disseminação do conhecimento para que a gente forme novos empreendedores, novos líderes, novos empresários, novos executivos, né, pessoas que vão, intraempreendedores que vão estar dentro das empresas pensando em novos mecanismos, né, a partir desse conhecimento, e que a gente consiga, então, viver esse processo de transformação no mundo dos negócios que a gente quer ver, né. A ecologia estratégica, né, enfim, a ferramenta aí que a gente utiliza para organizar esses 8 princípios regenerativos que a gente conseguiu identificar a partir dos nossos estudos aí nos últimos anos, né. Então a gente está falando do princípio da consciência, do princípio do propósito, do princípio do local para o global, né, como que a gente atua com uma visão local num âmbito global, né. Até porque somos cidadãos locais, né? A gente enfim, nasce em um lugar e atua em um lugar específico e tal, mas todo o nosso impacto, ele é global também, né? A gente está falando de fronteiras da escala, né? Então, quais são os limites da escala? Quais são os limites de um crescimento seletivo para as empresas? É isso que a gente quer ver. A gente não quer ver mais um crescimento quantitativo, a gente quer ver um crescimento seletivo, né? Um crescimento que faz bem para a empresa, para as pessoas que fazem parte dela, e para a sociedade e para o meio ambiente. A gente está falando de diversidade, de colaboração, né, do conceito do interser e da interdependência, e a gente está falando do resultado máximo de abundância, né, porque é esse resultado que os sistemas vivos, na sua essência, buscam chegar, né. Todas as partes daquele sistema trabalham, né, para que o sistema como um todo gere o máximo de energia possível, seja o mais abundante possível, né. Então, os conceitos que a gente reuniu, né, nesse processo são esses, e a gente vai trazer também lá na trilha de regeneração um curso específico aí sobre a ecologia estratégica. E aí eu queria fechar, né, esse curso com vocês trazendo algumas perguntas, né, porque eu acho que é muito importante, como eu já falei antes, né, a gente nesses processos de transformação e desenvolvimento, né, da nossa consciência, a gente praticar o exercício do questionamento, né? E praticar com todos, né? No mercado, praticar na nossa família, praticar na empresa onde a gente atua, né? O exercício de se questionar, ele é fundamental para que a gente possa evoluir, né? E aí as perguntas que eu trago para vocês são essas, né? A regeneração, ela é uma maneira de fazer as coisas, né? Como que a gente atua, então, a partir dessa maneira, né? O que essa maneira de fazer as coisas exige da gente, né? Quais são as lacunas, né? Quais são as ameaças da gente assumir, né, essa forma de fazer as coisas? Quais e onde estão os ativos regenerativos, né? Quais são os ativos regenerativos da minha comunidade, né, da cidade onde eu
da cidade onde eu vivo, né, da comunidade da qual eu faço parte, né, da cidade onde a minha empresa atua, né, da região, né, onde a minha empresa atua. Como que a gente pode provar que esses modelos regenerativos funcionam, né? Então, quais são os indicadores que a gente precisa criar, né, a partir dessa nova lógica para provar que esse modelo funciona e que ele pode se desenvolver ao longo do tempo? Qual que é o papel de cada um, né, nesse modelo, nesse sistema, como cada um potencializa o outro dentro desse ecossistema também, né? Então, como que a minha ação vai potencializar o outro que está junto comigo, fazendo parte, né, desse processo e desse sistema. Quais são as fronteiras da regeneração, né? A gente tem fronteiras, né? Como que essa lógica se desenvolve ao longo do tempo, né? Porque é isso, a gente tem um pouco essa mania, né, de achar que a gente não tem fronteira para nada, né? O homem o ser humano tem um pouco essa soberba do pensamento, né, e da forma de agir, que parte de uma visão mais egocêntrica, né, de que a gente não tem limite, né? Mas vamos pensar dessa vez, né, sobre os limites, vamos pensar sobre as fronteiras, até onde eles vão, né? Aonde que eles não chegam também, o que a gente não consegue atingir, né, com essa perspectiva, e quais são os códigos da regeneração, né? O que a gente precisa codificar para poder expandir, né? O que a gente precisa codificar para poder disseminar, né? Para poder fazer com que essa lógica, né, ela atinja o mainstream, que toda empresa possa ser regenerativa de alguma forma, né, que toda empresa traga algum mecanismo de regeneração e possa compor essa economia regenerativa mesmo, né? Porque é isso, né, gente? É tempo de regenerar, né? Degradar não dá mais, a gente chegou num limite, não é mais opcional, né? A gente não tem mais essa opção. A liberdade da ignorância a gente não tem mais, né? Como diz o James Marines no livro A Era do Impacto, né? E essa frase para mim ela é muito fundamental, assim, que a gente tenha sempre em mente, né? Hoje a gente já sabe disso tudo, né? A gente não é mais ignorante acerca de todos esses problemas e esses desafios que a gente vive hoje, né? Então, o que a gente vai fazer daqui para frente, né? A partir desse conhecimento que a gente já adquiriu. Eu queria agradecer muito a atenção de todos vocês, o tempo que vocês disponibilizaram, né, para fazer parte, para assistir, para se integrar a esse curso, à Terra. A gente está disponível, né, para tirarem dúvidas, para se conectarem com a gente. O que a gente quer é construir de fato uma comunidade, assim, de pessoas que estejam envolvidas de verdade, né, com esse processo de transformação que a gente quer ver no mundo. E obrigada pelo seu tempo, então, e a gente se vê no próximo curso.